Bom, depois de falar tudo isso, eu preciso cumprir a promessa desse vídeo sobre o que você pode fazer se você estiver preso em um pecado repetitivo. Mas antes disso, eu gostaria de ler uma definição do site Wikipedia sobre o que são vícios. O Wikipedia diz que o vício é um hábito repetitivo, olha só, que degenera ou causa algum prejuízo aos viciados e aos que com eles convivem. O vício, apesar de prazeroso, causa um dano ao ser humano, destrói o viciado e as pessoas ao redor do viciado. Você pode estar se perguntar por que eu li essa definição aqui do Wikipedia de vício se eu estou falando sobre o pecado. Porque, bom, lembre-se que nós estamos a falar de pecados repetitivos, então isso já se tornou um vício. Um pecado repetitivo é um vício. Você está viciado em alguma coisa e olhem só, essa segunda linha aqui diz que o vício é um hábito repetitivo que degenera, causa algum prejuízo aos que vivem com o viciado e na vida do próprio viciado. Por exemplo, as pessoas que não conseguem ter controle da sua área sexual, as pessoas que estão viciadas em sexo, por falta de autocontrole, elas acabam degenerando o seu corpo. Não só o seu corpo, mas a sua alma, o seu espírito. Há uma carga muito negativa que o pecado, que o vício traz sobre a vida dela e ela vai desaparecendo. 2, 3, 4 anos e você encontra novamente aquela pessoa e você acaba não a reconhecendo mais, porque o pecado degenera o ser humano, te destrói, faz com que você não se pareça com o homem que Deus criou você para ser, um homem segundo o caráter de Jesus Cristo, um homem segundo o coração de Deus. Mas vamos lá, o que você precisa fazer se você estiver preso em um pecado repetitivo? Primeiro, você precisa se assegurar que você teve um encontro com Jesus Cristo. Na primeira carta de João, capítulo 3, no versículo 9, João diz o seguinte: todo aquele que é nascido de Deus não vive na prática do pecado, pois o que permanece nele é a divina semente. Ora, esse não pode viver pecando porque é nascido de Deus. Esse não pode viver pecando porque é nascido de Deus. Não pode viver pecando no sentido de procurar o pecado, intencionalmente procurar o pecado porque gosta, porque ama. O encontro com Cristo precisa surtir um impacto tão forte em sua vida que você vai odiar o pecado. Você não tropeça numa pedra e você volta no mesmo caminho e propositadamente você tropeça na mesma pedra. Não, não é assim que você anda. Você anda e no caminho acidentalmente você tropeça em uma pedra e você passa a prestar atenção no caminho para que os teus próximos passos não sejam mais de tropeço. E se você prestar atenção no teu caminho, por que na sua caminhada com Cristo, por que na sua vida cristã você vive tropeçando o tempo todo, propositadamente, repetidas vezes? Presta atenção nisso. Quem tem um encontro com Cristo sofreu um impacto tão grande na sua vida que ele agora odeia o pecado. A segunda coisa que você precisa fazer, caso você esteja preso em um pecado repetitivo, é se colocar na forma de Cristo. Veja só o que Romanos diz no capítulo 12, versículo 2. E não vos conformeis com este século. O que acontece para que o bolo tenha aquele formato circular com um furo no meio? Ele foi conformado a um objeto. E Paulo está dizendo exatamente a mesma coisa. Há aqui um estilo de vida, há aqui uma maneira de pensamento, há aqui uma norma de conduta que pode nos tornar iguais a todas as pessoas que foram formados por este século. Então, Paulo está a dizer, se coloquem na forma de Cristo e não na forma desse século, para que vocês possam ser semelhantes a esse Cristo, para que as vossas atitudes, o vosso caráter, a vossa maneira de reagir ao pecado possa ser semelhante à maneira de Cristo. A terceira coisa que você precisa fazer se você estiver preso em um pecado repetitivo é confiar no poder regenerador de Deus. Eu vou ler a segunda carta de Paulo aos Coríntios no capítulo 5, versículo 17. Paulo diz o seguinte: e assim, se alguém está em Cristo, é nova criatura, as coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. Algumas pessoas acabam perguntando, mas será que Deus pode perdoar esses pecados repetitivos e conscientes? É claro que Deus pode perdoar esses pecados repetitivos e conscientes. Me responda uma coisa, o que Deus não pode perdoar? O que é tão grave que o sangue de Cristo não possa limpar, purificar e apagar? O que? Eu li uma definição de vícios porque você precisa tratar o seu pecado
como um viciado trata a sua doença. Não trate o seu pecado como se ele fosse se resolver assistindo um vídeo no YouTube. Busque ajuda e tenha conexões humanas saudáveis. Isso é extremamente importante. Quando você não tem conexões, quando você não tem amizades, isso é caminho para o fracasso, yeah? Caminho para o fracasso. Saia com os amigos e se aproxime de pessoas que você acredita que tenham um relacionamento saudável com o Senhor. Se junte a mais pessoas aí, mas não ande sozinho, yeah? Não ande sozinho. Esses 2 vídeos, mais outros que eu vou selecionar aqui nos cartões do YouTube, se você clicar nesse balão, você vai ver todos os vídeos relacionados e que falam sobre o assunto. Assista a todos, porque um complementa o outro. Existem dicas que eu não dei aqui, provavelmente eu dei no outro. Você pode ser abençoado por isso. Valeu, meu irmão, que Deus possa ricamente te abençoar. Falou, fui!